turma, tudo bem? Estamos de novo para mais uma aula, falando um pouco sobre equipamento de proteção individual e equipamento de proteção coletiva, certo? A gente vai ver um pouco do que são esses equipamentos, qual que é a utilização dele, os riscos ambientais que o colaborador também possa estar tendo naquele ambiente de trabalho dele, certo? Mas o nosso foco mesmo é mais sobre os equipamentos de proteção. Qual que é o conceito quando a gente fala sobre equipamento de proteção individual? É todo meio ou dispositivo de uso individual, como o próprio nome já diz, destinado a proteger a saúde e a integridade física do colaborador. Ou seja, quando a gente aplica o equipamento de proteção individual para o colaborador, é somente quando não foi possível neutralizar o risco através do equipamento de proteção coletiva, ou seja, através dos meios de proteção coletiva. Então, o equipamento de proteção individual é utilizado quando a proteção coletiva não é o suficiente naquele ambiente de trabalho que este colaborador está inserido. Alguns exemplos de equipamento de proteção individual são proteção de cabeça, que é o capacete ou o capuz, proteção dos olhos e a face, que são os óculos e as máscaras, proteção aditiva, protetor auricular, os abafadores, proteção para respiratória, que é o respirador, proteção de tronco, que são os coletes, os membros superiores são as luvas, braçadeiras e os membros inferiores são as botas e calças. Esses são alguns exemplos de equipamento de proteção individual que a gente tem no mercado hoje. Quais são as atribuições que o empregador, a gente vai ver agora, tem com relação ao equipamento de proteção individual? Ou seja, o empregador, ele tem que oferecer para os seus empregados um equipamento de proteção individual adequado, certo? E que tenha um certificado de autorização. E todos eles são regidos também por norma, que é a ANR, de acordo com a ANR6, certo? E a fiscalização desses equipamentos de proteção individual ele pode ser feita pelo SESMIT e pela CIPA também, para saber se esses equipamentos estão adequados. As obrigações que tem o empregador são adquirir o tipo de equipamento adequado para a atividade que esse colaborador está exercendo, fornecer um EPI aprovado pelo Ministério do Trabalho, treinar os seus colaboradores com relação ao uso adequado desses equipamentos. Não adianta nada uma empresa dar um EPI para o seu colaborador e este colaborador não saber fazer a utilização correta do mesmo. Tornar sempre obrigatório o uso desses equipamentos, substituí-los, esses equipamentos, sempre quando for danificado ou extraviado, e responsabilizar sempre pela higienização e manutenção periódica dos mesmos. Se esse equipamento sofreu algum dano, ou algum extravio ou algo do tipo, ele tem que ser reposto, tem que ser substituído, tá? Ele sempre tem que estar adequado para o seu funcionário. Agora, qual é a obrigação do funcionário ao receber este equipamento? Usá-lo para a finalidade a que se destina, ou seja, usá-lo de forma correta, responsabilizar-se pela sua conservação, pela guarda do mesmo de maneira correta e comunicar ao empregador para qualquer tipo de alteração, ou seja, que torne o seu uso impróprio, qualquer tipo de dano de que houve com esse equipamento, ele sempre tem que comunicar ao empregador para fazer a substituição. Alguns exemplos de que são utilizados os EPIs, tá? Eu deixei um vídeo para vocês verem. São todo tipo, quando há festas, eventos, shows, obras, montagem de stand, por exemplo, para shows, tem que haver essa proteção dos seus funcionários para que nada de nenhum acidente possa ocorrer se não houver a adequada utilização do mesmo. E também, como eu falei, o EPI ele é utilizado quando o EPC, que é o equipamento de proteção coletiva, não é efetivo em todos os departamentos. O que são os EPC? São os equipamentos que neutralizam risco na fonte, dispensando determinados casos, ou seja, o uso de proteção individual. Quando aquele ambiente de trabalho, todos os EPC, eles tornam o ambiente seguro, não é necessária a utilização do EPI. É somente a utilização do EPI caso o EPC não funcione de forma 100% naquele ambiente.
Esses são alguns exemplos: sinalização de segurança, proteção de partes móveis, por exemplo, no corrimão de escada, máquinas e equipamentos. Certo? Então, assim, a gente viu um pouco sobre EPI e EPC, utilizado nas indústrias, não só em indústrias, mas também qualquer tipo de ambiente que tenha pessoas, certo? Para evitar acidentes. E a gente agora vai ver um pouco sobre os riscos ambientais. O que são os riscos ambientais? Eles são agentes presentes no ambiente de trabalhos que podem afetar o colaborador curto, médio ou a longo prazo. Ou seja, pode provocar lesões imediatas ou chamadas doenças profissionais. São os riscos que esse colaborador que venha a ocorrer com ele no ambiente de trabalho. E eles são assegurados pela norma da NR9, que fala sobre todos esses riscos ambientais, tá? A gente vai ver agora alguns exemplos do que são esses riscos. Falando um pouquinho mais sobre os riscos, antes de a gente ver alguns exemplos, a gente vai falar da atribuição. A CIPA, ela tá ali para identificar esses riscos, certo? Porque a CIPA, ela tá ali para promover a segurança do trabalhador. Então, uma das atribuições dela é verificar quais são os riscos que esse colaborador tem no meio de trabalho, identificá-lo e fazer até a criação do mapa de risco que a gente vai ver mais para frente. Esses riscos, eles são classificados do seguinte modo: a gente tem os riscos físicos, que são todos os riscos de forma de energia que possam estar expostos aos colaboradores, como ruído, calor, frio, umidade, radiação, vibração, dentre outros. Qualquer tipo desses exemplos, eles são classificados como os riscos. Qualquer tipo desses exemplos, eles são classificados como os riscos físicos. E eles são na cor verde. A gente vai ver mais pra frente o porquê que eles são classificados por cores, porque é feito um mapa de risco para identificar os locais onde esse risco está inserido, certo? Então, esse risco a gente vai ver mais para frente, que a cor dele vai ser identificado como verde. A gente tem também os riscos químicos, ou seja, são todas as substâncias compostas por produtos químicos que possam penetrar no organismo, seja por via respiratória, ou dentre outros modos, como poeira, fumos, gases, neblinas. E ele é representado no mapa de risco que a gente vai ver na cor vermelha, ou seja, a identificação para todos os riscos químicos é feita na cor vermelha. A gente também tem os riscos biológicos, ou seja, são todos os riscos que são transmitidos por bactérias, vírus, fungos, parasitas, dentre outros. E a sua classificação, sua identificação no mapa de risco, a cor dela é marrom. Temos outra classificação, que são os riscos ergonômicos, ou seja, é qualquer fator que possa interferir nas características psicofisiológicas do colaborador, causando desconforto ou afetando a sua saúde. Como, por exemplo, levantamento de peso vai prejudicar a coluna daquele colaborador. Ritmo excessivo de trabalho, sem intervalos para descansos ou pausas. Repetitividade pode futuramente causar uma LER. Postura inadequada no trabalho, que pode causar dores, incômodos no seu colaborador. Então, esse tipo de risco é classificado como risco ergonômico. E a sua identificação no mapa de risco é na cor amarela. Temos os riscos de acidente também, ou seja, é qualquer fator que coloca o colaborador em situação vulnerável que possa afetar a integridade física e psíquica deste colaborador, ou seja, qualquer meio que possa ocorrer um acidente. Alguns exemplos, por exemplo, probabilidade de incêndio ou explosão, caso possa ocorrer no ambiente de trabalho, armazenamento inadequado de produtos químicos produtos químicos, certo? E a sua identificação no mapa de risco é na cor azul. Essa classificação também, no mapa de risco, ela é feita por esses círculos, ou seja, temos os círculos pequenos, os círculos médios e os círculos grandes. O círculo pequeno ele determina um baixo risco para aquele colaborador, para aquele funcionário. O símbolo médio é um médio risco, o grande é a grande possibilidade de ocorrer determinado tipo
de evento, por exemplo, pode ser um risco grande com relação à atividade ergonômica numa empresa administrativa, certo? Então ele é classificado por esses círculos no mapa. E vem a prioridade, ou seja, depois que você identificou os riscos, depois que você verificou quais são as classificações dele, a gente tem que fazer a prioridade de controle, ou seja, quando que a gente vai eliminar, neutralizar e proteger esse colaborador, que é eliminar o risco, neutralizar o risco utilizando o EPC e proteger o colaborador caso o EPC não foi totalmente efetivo, a utilização de EPI. Aí agora a gente vai ver agora o mapa de risco. O mapa de risco, a gente já conheceu um pouco da classificação dos riscos, meios ambientais foram feitos, certo? O mapa de risco é para identificar no papel onde que está aquele risco e qual é a classificação dele. E todos esse tipo de conhecimento, ele é feito pela CIPA, tá bem? E sempre o colaborador que quiser saber como que é o mapa de risco de sua empresa, ele está disponível. Então, toda empresa tem um mapa de risco e está disponível para qualquer colaborador que queira verificar. Então, o mapa de risco é a representação gráfica de reconhecimento dos riscos existentes no setor daquele trabalho. Por meio dos círculos, como a gente viu, que é os círculos pequeno, médio ou grande, dependendo também da sua classificação. E toda a CIPA, ela faz essa gestão, ela também pode ajudar na elaboração do mapa de risco e disponibilizar isso para os seus colaboradores. Qual que é o objetivo de se criar um mapa de risco dentro de uma empresa? É reunir as informações necessárias para estabelecer um diagnóstico da situação e possibilitar a elaboração e divulgação para os seus colaboradores. Ou seja, qual é a classificação de risco daquela empresa. Se é uma classificação de risco somente ergonômico, uma classificação de risco somente químico, físico. Então ele vai mostrar em que meio essa empresa está sendo classificada, certo? E todos os funcionários eles têm a possibilidade de verificar essa informação na empresa. Tem as etapas de elaboração do mapa de risco. Você conhecendo as classificações por cores, sabendo que tem que ser feita a classificação, se ela é prioridade pequena, média ou grande, através de círculos. A gente vai ver as etapas de elaboração. A gente tem que conhecer o processo de trabalho da empresa, do local que está sendo analisado, certo? Tem que identificar os riscos que naquele local existem naquele momento ou que possam existir. Tem que identificar as medidas preventivas para poder fazer toda a redução do mesmo. Conhecer os levantamentos ambientais que já teve no local, verificar o mapa de risco anterior que teve também, sempre é bom para verificar a identificação e fazer toda essa análise e elaboração do mapa de risco através dos círculos e classificado pela sua cor. Então, a gente viu, para fazer a elaboração do mapa de risco, quais são os riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e os acidentais. A gente verificou a classificação de todos eles por cor e aqui só uma descrição de onde eles são aplicados, tá bom? Por exemplo, risco físico, ele é classificado na cor verde e ele é classificado como risco físico os ambientes que possuem muito ruído, calor, pressão, frio, umidade, dentre outros. Riscos ergonômicos, por exemplo, que foi classificado na cor amarela, são todo o transporte de levantamento de peso, repetitividade, posturas inadequadas no ambiente de trabalho, dentre outros. Isso aqui é uma classificação geral para vocês terem toda essa visualização de todos os riscos e como que ele foi classificado. Esse aqui é um exemplo de mapa de risco, tá bom? Por exemplo, na parte de administração, a gente tem um risco. A gente tem que colocar também, é sempre bom, quantidade de funcionários que trabalham naquele determinado setor, qual é a cor, a classificação do risco que essa quantidade de funcionários tem e a separação deles, se é o risco de classe pequeno, classe média ou classe grande, de acordo com o tamanho do círculo, tá? Este é um exemplo de mapa de risco que vocês estão visualizando, certo? Temos um outro exemplo que é esse tipo de mapa também.
que ele pode ser classificado por várias cores, às vezes um ambiente de trabalho não tem uma única cor, um único risco, pode ter vários riscos, certo? Então, o mapa de risco, a elaboração dele ela é feita desse modo. Esse é um exemplo de mapa de risco. Tem também essas referências bibliográficas para vocês acompanharem também este material que foi feito, certo? Veremos agora na próxima aula falar um pouco sobre os princípios e prevenções a incêndio e para falar um pouquinho mais sobre como que ocorre, propagação e tudo mais e a prevenção. Bom, a nossa aula de hoje com relação a EPI e EPC fica por aqui, espero que tenham gostado.